Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Gratidão por você estar aqui para mais um episódio do podcast Tudo é Cura. Se você não me conhece, eu sou a Aline Sena, sou mentora de autoconhecimento e mentalidade e esse é o Tudo é Cura, um podcast que te ajuda a criar uma vida mais leve, mais criativa e mais amorosa com você e com o mundo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma série de reflexões sobre uma série que tem umas sacadas bem interessantes, apesar de que a maioria das pessoas pode achar uma série bobinha. Mas o nome desse podcast é Tudo é Cura, né? Essa é a proposta. A gente começar a colher aprendizados, sinais, comunicação mesmo com a nossa própria vida a partir das coisas que circundam a gente, a partir do que está no nosso entorno. E eu acredito, acho que a maioria de vocês já sabe disso, que o mundo é um grande espelho, é um grande reflexo. O que a gente vê no mundo de forma palpável é parte daquilo que já existe dentro da gente. Então, se a gente aprende a interpretar esses sinais, se a gente aprende a absorver a mensagem que está escondida nas entrelinhas da nossa vida, a nossa vida ela pode se tornar muito mais gostosa. Então, hoje eu quero compartilhar aqui algumas reflexões que surgiram enquanto eu estava assistindo essa série. Talvez nem todas as reflexões vão ser exatamente sobre o que aconteceu, não vou dar spoiler nem nada aqui, mas coisas que vieram pra mim, né, enquanto eu estava assistindo. E a primeira coisa é te dizer o nome da série, né, que você já tá... Ai, caraca, que porcaria de série é essa? O nome da série é Não Estou Morta, é uma série de 2023, tá na Star Plus. E o que me chamou a atenção nessa série foi por causa da protagonista, a Gina Rodrigues, que é a Jane, do Jane the Virgin, que também é uma série maravilhosa, que, nossa, essa série é perfeita, perfeita. Também super indico. Mas quando eu vi que ela estava na chamada da série, me deu muita vontade de assistir. Ela faz o papel da Nel Serrano, que é uma jornalista que desiste da carreira para acompanhar o namorado, passa 5 anos em Londres e o relacionamento não dá certo, e ela volta, e o único emprego que ela encontra, acho que ela volta pro emprego anterior, mas o único cargo que tem é de escrever obituários de pessoas famosas. E a partir daí uma coisa muito interessante acontece. Na hora em que ela recebe o nome da pessoa sobre quem ela vai ter que escrever, essa pessoa aparece para ela. E até que ela consiga entregar o obituário, essa pessoa meio que faz parte ali do episódio junto com ela. E a primeira coisa que eu percebi logo de cara, quando ela recebe, né, essa alma, digamos assim, começa a conversar com essa pessoa, entender um pouco mais da história dela, que muitas vezes a gente olha para as pessoas, até quando a gente está andando na rua, não sei se você está me ouvindo em casa ou se você está no metrô, no ônibus, no carro, enfim, mas se você estiver na rua, olha para um desconhecido agora, nesse momento. Essa pessoa tem uma história, essa pessoa ela é importante para alguém, essa pessoa ela sente amor, ela sente raiva, é um ser humano, sabe? E quanto a gente se desconecta disso, quando a gente é imediatista demais para rotular alguém. Quando você vê alguém na rua, geralmente, no automático, a gente olha e fala, essa pessoa é assim, assado, eu tô vendo que ela é alta, baixa, gorda, magra, enfim, a gente começa a colocar tags ali naquela pessoa, depois a gente rotula a pessoa e pronto. A gente lida com o rótulo, né? A gente lida com o significado que a gente deu e não com a pessoa em si. Porque a pessoa em si a gente desconhece. E é um pouco assustador, eu entendo que o cérebro faça isso até pra gente automatizar também, né? Mas é um pouco estranho esse imediatismo que a gente tem, essa realidade apressada na vida, que a gente esquece de se conectar. A gente esquece que tem um fio que liga a gente a todas as pessoas. A gente julga muito rápido, a gente rotula, a gente lida com um significado e abre mão das histórias. Sabe aquela sensação? Você tá em casa,
com a sua família, cada um no seu quarto, cada um com seu computador, seu celular, sei lá, e de repente, pluft, a luz acaba. E aí todo mundo se junta num cômodo, começa a procurar a vela, e aí enquanto a luz não volta, as pessoas ficam juntas. As pessoas, sem o barulho da televisão, sem o celular, sem a distração da tela, as pessoas percebem que o outro é alguém, sabe? Você ouve a voz da pessoa, você está compartilhando um momento, uma memória com aquela pessoa. Esses momentos são momentos que quebram um pouco o espaço-tempo. Eles tiram a gente do automático. Eles trazem a gente de novo para a presença e para entender que existe alguém ali. E é engraçado como isso não é só com o outro que a gente faz isso com a gente. E aí é surreal, aí é bizarro demais, mas a gente esquece que nós somos pessoas inteiras, que nós somos cheios de histórias. Muitas vezes a gente também se julga e se rotula num recorte. Então eu vou para uma festa e aí eu não tô com a roupa adequada. E aí naquele recorte eu acho que eu sou inadequada. Só que se eu levo a minha história inteira para aquela festa, eu vou entender que aquilo vai virar história, aquilo vai virar uma memória, aquilo vai ser engraçado quando eu for contar para alguém que eu cheguei num lugar e eu tava com uma roupa totalmente diferente. Entende o grau de interessância? Ai meu Deus, qual é a palavra? Que a vida pode ser e que a gente tá abrindo mão quando a gente é muito imediato no julgamento. E isso é engraçado também de perceber, né? A Jane não, qual é o nome dela? Nell. A Nell, ela é uma pessoa assim meio bagunçada, meio zoneada, a vida dela tá um pouco caótica e ela tem ali as peculiaridades dela. Até o cara que divide o apartamento com ela, o companheiro de apartamento, ele também é uma pessoa muito peculiar. E eu acho o máximo de perceber assim em séries e filmes, em livros, enfim. Às vezes você tem aquele personagem e ele não é aquela pessoa perfeita. Ele tem as peculiaridades dele. Ele tem umas coisas que às vezes você nem concorda ou que destoam um pouco da tua personalidade. E se tivesse alguém assim na tua vida, de repente você nem ia fazer amizade com aquela pessoa, mas como você tá ali assistindo, você tem que de alguma forma conviver com aquela pessoa e às vezes o diretor, enfim, mostra o ponto de vista também daquela pessoa, você começa meio que se apaixonar por ela. Você começa a torcer por ela. Aquelas pequenas peculiaridades começam a se tornar apenas características, né, que diferenciam uma pessoa da outra. E o que é maravilhoso, inclusive, porque isso é prosperidade. Isso é abundância. A força criadora que deu a vida pra gente não fez ninguém igual por um motivo. E aí a gente vê aí, sei lá, cursos e treinamentos e pessoas que falam que você tem que ser de um jeito pra conseguir uma coisa. E que só daquele jeito você vai conseguir aquela coisa. E você fica ali se batendo pra tentar caber numa forma que não é a sua. Ao invés de enaltecer, honrar a tua autenticidade, que é o que te torna único. É o que te torna exclusivo. Não tem outro igual a você. Mesmo se você falar assim, mas e os gêmeos? E os trigêmeos? Ainda assim tem coisas diferentes, nuances diferentes, personalidades diferentes, preferências diferentes. Não somos iguais. Não tem copia e cola aqui, sabe? E esse é o fator mais importante da vida. É esse núcleo, é essa essência, é o que nos torna únicos. Quando as pessoas se vão, quando elas partem para o outro plano, todas as coisas que irritavam a gente de alguma forma, elas se tornam engraçadas. Elas perdem a força. Você olha para aquela história, para aquela pessoa com um certo carinho. Você vai buscar referências na tua memória de momentos que vocês compartilharam juntos, de como ela fazia você se sentir. E por que a gente não está valorizando isso? Então acho que o primeiro aprendizado que eu acho que esse episódio pode te trazer é da gente mudar um pouco a forma de ver o mundo, sabe? Eu lembro que quando eu morava na Tijuca, quando eu era adolescente, eu passava quase todo dia, quando eu ia pra escola, por um muro que estava pichado e a frase dizia assim: "Pra que a pressa se o futuro é a morte?" E cara, eu achava aquilo tão estranho. Tipo, gente,
Primeiro porque eu achava o Pichador um gênio. Que cara interessante, né? Botar isso assim na parede pra você passar e pensar sobre isso, sabe? Que pessoa que pensa coisas interessantes. Mas aquilo me assustava um pouco, cara, realmente, né? O futuro é a morte. Então, tipo, eu devia estar querendo desacelerar ao invés de acelerar. E, no entanto, a gente tá falando de uma sociedade de pessoas ansiosas demais, que estão querendo muito pular etapas, que estão querendo muito basear o próprio valor em resultados e não em processos. Nesse mesmo dia eu encontrei um vídeo antigo do meu filho e ele era criança ainda, era um menino, e ele estava aprendendo a fritar ovo nessa época. E por algum motivo eu achei que seria interessante filmar ele fritando ovo. E quando eu estava assistindo esse vídeo, né, eu estava filmando, né, para registrar aquele momento, eu achei ele tão doce, eu achei ele tão fofo, aquela vozinha, aquele tamanico de gente, sabe? E aí eu tava mostrando pra ele o vídeo, tava olhando pra ele e falando, gente, até os nossos filhos, né? A gente não se despede dos nossos bebezinhos. Eles crescem, eles viram adolescentes, eles viram adultos. E não tem um momento em que ele chega na porta e fala, mãe, hoje eu vou dormir e amanhã eu vou acordar adolescente, tá? Um beijo, vamos nos despedir. Não tem isso. Você olha pra trás e aquele momento passou. E aí, eu olhando o vídeo, eu tava ali filmando aquela cena. Eu queria registrar aquele momento. Mas eu percebi, eu não tratei ele mal em momento nenhum. Mas eu percebi que eu tava muito impaciente. A forma como eu tava falando com ele não era uma forma amorosa e carinhosa, como geralmente é, né? E na hora que eu tava assistindo o vídeo, eu fiquei um pouco constrangida. Ele não percebeu, até falei, nossa, eu tô meio grossa. Ele falou, não achei não. Eu falei, não, mas eu achei. Nossa, não precisava ter falado assim. E isso me incomodou um pouco, porque eu lembrei naquele momento exatamente como eu tava vivendo, sabe? Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Eu era uma pessoa que tava querendo pular etapas. Eu lembro que eu acordava e dormia preocupada. Vocês devem ter ouvido isso no episódio 2, da procrastinação com a Ana Thelma. Que eu falei assim, quer saber, eu vou... Melhor liberdade que eu já me dei na minha vida. Eu sou uma pessoa inútil a partir de agora. Ponto. Assumir essa inutilidade, sabe? Parar de resistir ao que a minha mente estava trazendo e aceitar. Então, beleza, sou isso. E agora? O que eu faço com isso? Quando você aceita, ela não tem mais argumento, né? Então, você venceu de alguma forma. Parece que você perdeu, mas não. Na verdade, você está vencendo. E eu lembro que essa época era aquela época que eu tava muito preocupada com o futuro. E assim, se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu sei que com a mentalidade que eu tinha eu não ia conseguir fazer diferente. Porque voltar no tempo agora com a mente que eu tenho hoje é fácil. É fácil eu chegar agora, olhar para aquela Aline de 2017, 2016, sei lá, e julgar. É um lugar muito confortável estar aqui agora e apontar o dedo para ela. Mas ela não conseguia fazer diferente, ela estava dando melhor, ela ainda estava filmando o filho, ela ainda estava querendo criar registros, sabe? E a verdade é, se eu olhar para minha vida hoje, não tem momentos em que eu também estou preocupada e talvez esteja sendo grosseira com algumas pessoas porque não estou sabendo lidar com o que eu estou sentindo? Sim. Então eu posso olhar para esse vídeo e colher o aprendizado, porque o aprendizado muda o meu comportamento. Apontar o dedo, não. Então ficou muito claro para mim, mais uma vez, que cuidar dos nossos momentos é a única coisa que a gente tem. É algo que a gente pode fazer agora. Pegar as nossas 24 horas e trazer memórias para ela. Porque afinal de contas a gente está falando sobre vida. Olha o nome da série, Eu Não Estou Morta. Eu estou viva. Eu tenho uma infinidade de chances. Então o segundo aprendizado é esse. A gente pode voltar nas nossas memórias para colher aprendizados e praticar no agora o aprendizado que a gente colheu. Porque se a gente voltar e ficar se culpando, na verdade o que a gente está fazendo é criando uma bela desculpa para continuar fazendo as mesmas coisas. A gente está dizendo pra gente que a gente não aprendeu nada. Aquele vídeo que me incomodou, na verdade, me deu um grande presente, que é entender que os momentos passam e que o que a gente guarda mesmo é como a gente passa pelos momentos. E aí vai mais uma sacada. Se você pudesse agora
dar um passo à frente e se jogar no futuro, onde seja lá o que for que você esteja passando agora, já está resolvido. Você já está tranquilo e deu tudo certo. E aí você olha para trás. Como que você gostaria de ter passado a sua vida hoje, nesse momento? Com que sentimento? Que ações você teria tomado? Como você teria se tratado nesse processo? Se você está lá na frente, tem a possibilidade de olhar para trás, para esse momento agora que você está passando. Como que você escolheria ter passado por ele? Qual a história que você gostaria de contar sobre o momento atual? Eu tenho uma coisa assim com livros que eu nunca li, mas que só o título já fizeram uma revolução na minha alma. Tem vários livros que o título já te dá a pegada toda, praticamente. É como se na hora que você lê o título, você fez um download do livro inteiro, igual Matrix, e não precisa ler mais nada. E um dos livros que eu não li, mas que me fizeram pensar pelo título, é justamente esse, né? A morte é um dia em que vale a pena viver. E aí tu para pra pensar, se até no dia da tua morte existe vida para ser vivida, o que a gente fala de todos os outros dias? Do quanto de vida que a gente está se permitindo incluir na nossa vida? Que viver é uma experiência. Tudo é experiência. É experimentar. Dinheiro compra experiência. Relacionamento aciona a experiência. Saúde disponibiliza a experiência. Tudo na vida são as nossas experiências. E eu compartilhei no clube essa semana um episódio exatamente sobre isso, trazendo esse exercício. Se você estiver no clube, vai lá no podcast Começando a Se Trazer de Volta e faz o exercício que eu propus lá. E deixa nos comentários lá na plataforma o número que apareceu para você. Eu quero que você me conte tudo. E se você não tá no clube, eu não sei o que eu faço com você. Entra, criatura. Tá fazendo o quê aqui do lado de fora, ficando assim um monte de conteúdo maravilhoso que vai revolucionar a tua vida, vai transformar a sua vida. Aliás, falando nisso, vamos pra vinheta. Uma pausa rápida aqui no episódio para eu te fazer um super convite. Quer se aprofundar ainda mais e ter acesso a ferramentas exclusivas de autoconhecimento? Lá no Tudo é Cura Club, eu ofereço meu apoio direto, além de meditações, apostilas, aulas em formato podcast e ainda dou dicas de séries, filmes e livros para tornar a sua jornada única e prazerosa. Descubra mais tocando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, vamos voltar à nossa conversa. Yay! Vai ser uma honra ter você no clube. E aí, com todo esse pensamento sobre a personagem principal e sobre os outros personagens e as suas peculiaridades e ainda assim serem pessoas apaixonantes de alguma forma, pessoas que você consegue ter um nível de empatia, até de você olhar pessoas diferentes e com as suas próprias particularidades e encontrar coisas boas, encontrar, entre aspas, justificativas, sabe? Uma pessoa que de repente é um pouco mais arrogante, uma pessoa que de repente é um pouco mais grosseira, uma pessoa que de repente é boazinha demais. Você começa a entender o entorno, a história daquela pessoa, começa a acionar em você uma certa empatia, uma certa compaixão. Por que a gente não faz isso com a gente, né? Por que a gente não torce por nós, como a gente faz com os personagens das séries e dos filmes que a gente gosta? Mesmo eles não sendo perfeitos, a gente ainda assim quer que eles se sintam bem, que eles consigam alcançar, né, aquilo que eles tanto desejam. E é um pensamento interessante, porque remonta um pouco essa imagem de Deus, de alguma forma. Teve um textinho que eu vi no Instagram esses dias que eu achei muito maravilhoso, assim, e eu vou querer trazer pra cá. Se você tá com medo de que você não é bom o suficiente para se sentir abençoado, eu tenho boas notícias para você. Deus te abençoa não porque você é uma pessoa boa, mas porque Ele é. A bênção de Deus que dá pra gente, que a energia divina, a fonte criadora dá pra gente, ela não depende da nossa performance. É exatamente isso que a graça significa, que a bênção significa. Não é por mérito, não é por merecimento, não é por trabalho bem feito, é porque já te foi dado.
A questão é o quanto você acredita e se abre para isso ou não. E às vezes a gente perde muito tempo na desculpa de se curar, procurando muito a responsabilidade dentro da gente, de ficar olhando, buscando entendimento para nunca mais a gente passar por aquilo. Só que a vida ela não dá essas garantias. Independente de como a vida se desenrole, por mais que você tenha uma mentalidade forte, em algum momento a vida vai te desafiar. Ela vai te mostrar um contraste, porque é para você escolher. A pessoa que tem a mentalidade forte, ela não é uma pessoa que não passa por situações. Ela é uma pessoa que passa sabiamente, conscientemente. A gente está em constante aprendizado sobre a gente. Mas tem uma coisa que eu quero assimilar na minha vida e que eu quero que você assimile na sua também, é eliminar essa ideia de perfeição para ser amada, para ser vista, para ser admirada, para ser abençoada. Eu não preciso ser perfeita para ser amada. Deus não errou quando me fez. Essa força, ela não quer que eu seja diferente da forma como ela me fez. Ela quer sim que eu saia do meu próprio caminho, que eu seja exatamente como ela me criou, livre, expandida, perfeitamente quem eu decido ser. O livre-arbítrio ele vem para me libertar, não é para me aprisionar, para me dar a liberdade de usar a roupa do jeito que eu quero, estar cercada das pessoas com quem eu realmente quero trocar, pensar os pensamentos que eu escolho plantar dentro de mim, de viver a vida através dos meus sentidos, sabendo que o meu corpo é inteligente e vai me dizer quando ficar e quando sair de uma situação. É ser perfeita nas minhas próprias imperfeições, de uma vez por todas, que não existe um jeito certo de ser, que isso é pobreza. Existe universo para tudo. Então por que a gente não alimenta o universo que a gente decide viver? O universo que a gente escolhe, que a gente deseja. Existem pessoas que são para você, que são perfeitamente adaptadas a cada pecinha excedente ou faltante do teu quebra-cabeças particular, sabe? Quando você pega uma pecinha de quebra-cabeça e aí tem uma parte que é mais protuberante, uma parte que é meio faltante, e aí você encontra outra pecinha e por aí a gente vai criando um quadro inteiro. As pessoas que são certas para você, elas também estão te procurando. Só que só tem uma forma delas te encontrarem. É ligando a tua luz interior e se tornando um farol. Então a gente precisa realmente voltar a se tornar potencialmente quem a gente realmente é. E eu já tô fugindo total da série, eu acho, não sei. Então, voltando. Uma outra coisa também que eu achei interessante, a nossa capacidade de aprender com as outras pessoas, observando as outras pessoas. Às vezes eu compartilho aqui as minhas histórias, né? Por exemplo, no episódio passado, que eu falei muito sobre a questão da minha mãe, e eu achei lindo que muita gente mandando, assim, nossos comentários até no próprio Spotify, ali na caixinha de perguntas, tem cada coisa mais linda. Pessoas falando que eu tirei um peso das costas, que ficou mais leve, que sentiu muito alívio. Quando eu terminei o áudio, eu falei, gente, eu tô totalmente autorreferente, eu só tô falando de mim. Mas eu sempre gosto de acreditar que não, porque eu também gosto de ouvir as histórias das pessoas e eu sei que assim a gente aprende. E se não for algo que seja para ser aprendido, é algo para ser integrado, no sentido de, quando eu escuto você falando de uma dificuldade que eu também tenho, eu me sinto menos sozinho. E isso me traz paz, porque eu percebo que eu não tô num lugar especial da pessoa que foi excluída do universo. Eu tô num lugar com todas as outras pessoas e todo mundo tá passando por alguma coisa. Essa dor que você tá sentindo agora, tem gente no mundo sentindo exatamente o mesmo que você. Não é um lugar especial. E quando a gente se dá conta disso, a gente volta a ter o nosso próprio tamanho. Porque a gente fala muito de grandeza, né? A pessoa que se acha e fica grandona lá se achando. Como se a referência fosse só para situações maravilhosas, em que você se acha enorme de tão maravilhoso. Não, às vezes é o contrário. Às vezes você se acha enorme, uma enorme
bosta e se desconecta das pessoas, do mundo, da realidade e começa a viver numa bolha achando que só você está passando por isso. Tem muitas terapias, inclusive, que são feitas em grupo justamente porque a empatia, a compaixão, o acolhimento cura. Quando você vê uma pessoa falando algo que você também sente, aquilo também te transforma. Então a gente pode aprender muito com os erros das outras pessoas, mas quando a gente se abre para ouvir as pessoas, para validar a história delas, para não julgar, mas para ver a verdade, ver que não existe um jeito certo e errado de ser, que todo mundo tem um motivo. A gente não é mal essencialmente. E eu não tô fazendo apologia a fazer todo tipo de merda e depois justificar. Não é isso. Eu tô falando das merdas que a gente faz sem querer, as merdas inconscientes. Acontece. Ninguém é perfeito. Mas ser capaz de aprender amadurece a gente. Faz a gente crescer. Nos dá mais repertório para escolher com consciência, com sabedoria e com grandeza interior. E não é por isso que a gente está aqui, no fim das contas, para acordar, para estar consciente, para fazer novas escolhas, para nos dar novas chances, para recomeçar sempre que a gente precisar. Não é isso que a gente merece? No livro Os 4 Compromissos, tem uma parte que diz que justiça é pagar pelo erro uma vez. Injustiça é pagar mais de uma vez. Então a gente precisa se perdoar, parar de rodar uma história e uma memória antiga, se abrir para a cura que está ao nosso redor, para as pessoas que já existem na nossa vida, sejam elas desafios ou não. Todas as pessoas são mestres, todas as pessoas estão ensinando para a gente o tempo todo, seja sobre fazer alguma coisa ou sobre não fazer, sobre uma forma de pensar ou sobre não pensar, porque ainda assim, de uma forma muito louca, nós nos completamos. O seu maior desafio, a pessoa que mais te desafia, pode ser um presente imensurável na sua vida, se você souber recolher de dentro dela os diamantes. Às vezes, o amor também está do seu lado e você ainda não viu. Mas aí, isso é assunto para um próximo episódio. Bom, gente, então é isso. Se você gostou desse episódio, se o Tudo é Cura te ajuda ou já te ajudou de alguma forma, considere apoiar esse podcast. Quando você faz a sua inscrição no clube, você não está só investindo em você, você também está investindo nesse projeto. Está me ajudando a continuar com o conteúdo que eu compartilho aqui. E isso é muito, muito importante. Eu quero muito continuar com esse projeto. Então, você já sabe, acessa o site tudecura.com.br/clube e faça a sua inscrição. Vai ser uma honra ter você por lá e poder te acompanhar nessa jornada linda de autoconhecimento. O episódio termina agora, mas a conversa continua lá no site tudecura.com.br ou nas redes sociais, @tudecura. Um beijo e até a próxima. Tchau!